Atenção, alerta geral. A Ordem dos Advogados do Brasil volta a alertar para um crime que não para de crescer no Brasil. Você recebe uma mensagem no WhatsApp de que ganhou uma causa na justiça. E quem manda é seu advogado, que pede então uma transferência bancária. Mas tome cuidado, você pode estar sendo vítima do golpe do falso advogado. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes desse crime. O ator Cássio Escapim recebe uma mensagem de WhatsApp de um golpista fingindo ser o advogado dele. Eu tinha mandado já um print de um documento, de um processo que eu havia, um pseudo-processo que eu havia ganho no valor de R$180 mil, e eu só precisaria mandar um Pix para determinada conta para as despesas advocatícias deste escritório e as certidões negativas de minha parte. Cássio desconfiou da conversa e não transferiu o dinheiro. Clientes deste escritório de advocacia em Brasília quase caíram no mesmo golpe, conhecido como o do falso advogado. Antônio Alberto, sócio do escritório, explica que os golpistas têm acesso a detalhes dos processos. Os bandidos golpistas precisam do auxílio jurídico para interpretar aqueles processos onde, por exemplo, se liberou alvará, onde tem valores a serem levantados a título de indenização e assim por diante. O golpe geralmente aborda pedido de indenizações, ações de precatórios, questionamentos de juros abusivos, processos previdenciários e questões jurídicas da área civil ou trabalhista. Para dar mais credibilidade, os golpistas costumam enviar capturas de tela onde aparecem os nomes dos clientes nos processos. Para se prevenir contra o golpe, ao receber uma mensagem com pedido de pagamento, ligue imediatamente para o seu advogado. Se você já transferiu o dinheiro, peça ao banco o bloqueio do Pix e procure uma delegacia para registrar a ocorrência. Os golpistas podem responder por estelionato e outros delitos como organização criminosa. Se a polícia concluir que há participação de advogados, eles ainda podem ser expulsos da OAB. Segundo Antônio Alberto, é possível chegar até os bandidos. Todas as vezes em que uma pessoa, um particular, um ente da população ou um advogado ingressa em um desses processos eletrônicos, fica um registro do cadastro do ingresso. Então imagine-se que se faz uma pesquisa desses processos em que foram objeto de fraude ou tentativa de fraude e se faz uma interligação entre eles e os telefones dos fraudadores, as centrais telefônicas dos fraudadores. Com isso, seria possível, sem dúvida nenhuma, se chegar às identidades desses grupos. A Ordem dos Advogados do Brasil volta a alertar para um crime que não para de crescer no Brasil: o golpe do falso advogado. Só no Paraná foram mais de 1.000 vítimas em 3 anos. Esse aposentado, que prefere não se identificar, perdeu R$2.000 ao cair na fraude. Há um mês, golpistas se passaram pela advogada dele e pediram por mensagens o pagamento de uma taxa que liberaria valores de um processo judicial. Muito idêntico, não tinha como questionar, né? E o fato de eu estar já aguardando esse contato, doutor Viale. Em geral, golpistas acessam dados judiciais pela internet, entram em contato com a vítima para exigir pagamento imediato para a conclusão de um processo com causa ganha e dinheiro a receber. Em 3 dias, esse escritório recebeu ligações de vários clientes relatando o mesmo problema. Já colocamos cláusulas dizendo que o número nosso é exclusivamente aquele que, se tiver algum outro contato de outro número, não responda. Só aqui no Paraná, a Ordem dos Advogados do Brasil recebeu nos últimos 3 anos mais de 1.000 denúncias sobre golpes de falsos advogados. A instituição decidiu criar uma comissão para investigar os casos e orientar as pessoas sobre os crimes. Cartilhas estão sendo enviadas para advogados e clientes, além da divulgação em redes sociais. As mesmas ações acontecem em Santa Catarina, Ceará, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo. A principal orientação é entrar em contato diretamente com o escritório de advocacia antes de qualquer pagamento e denunciar o caso à polícia. O que a gente tem são as custas processuais, em alguns casos, para entrar com a ação. Isso existe. Agora, essa liberação imediata, esse pagamento para uma liberação imediata, no mesmo dia ou no dia seguinte de valor, isso sim precisa da atenção. É um alerta.
Você tem processos na justiça? Atenção para o golpe do falso advogado, que se aproveita da relação de confiança com os clientes. Jackson foi vítima do golpe do falso advogado. O criminoso enviou para ele uma mensagem pelo WhatsApp e pediu urgência num depósito que seria exigido para a liberação da indenização de um processo em andamento. Até falsos comprovantes, com o logotipo da Justiça e da Receita Federal, foram enviados pelo aplicativo de mensagens. Tudo como se fosse o advogado dele. E lá estava foto, o Dr. Stephen, ele sabia meu nome, meu CPF, tudo completo. Até então eu desconfiei, né? Jackson fez um Pix de quase R$3.000. Depois disso, o golpista sumiu. Não me respondia mais, falei assim, aí doutor, tá tudo certo e tal? Aí vi que ele ficava online e não aparecia mais. Aí foi que eu comecei a desconfiar um pouco. No mesmo dia, outros clientes do advogado do Jackson receberam contatos de golpistas. Quando eu verifiquei, informei que não se tratava do meu escritório, e sim um golpista que estava utilizando as nossas informações de processos que temos para aplicar esses golpes. A Ordem dos Advogados do Brasil diz ter encaminhado à Polícia Judiciária e ao Ministério Público só este mês quase 400 casos desse tipo. Para ajudar a prevenir novos golpes, a entidade publicou uma cartilha que pode ser acessada de graça no site oabsp.org.br. Aqui estão descritas as formas de ação que as quadrilhas têm adotado. O que é o golpe do falso advogado? É muito importante até essa oportunidade para falar para os cidadãos, né? Pessoas fazem-se passar pelos advogados, entram em contato com os clientes e solicitam dinheiro. Pagamento de honorários, pagamento de custas judiciais, pagamento de taxa. E normalmente fazem isso usando aquele clássico golpe do WhatsApp, em que você muda o número, coloca a foto do advogado e fala, olha, cliente, mudei meu número, mas seu processo saiu. A gente acompanhou muito isso. Isso, e eles abusam de uma relação de confiança. A relação entre advogado e cliente é uma relação basicamente de confiança. Então as pessoas têm ali um advogado contratado para ir atrás de um direito dela. E quando o advogado entra em contato, fala, olha, consegui o seu direito, mas precisamos pagar tanto de taxa ou tanto de honorários para finalizar o processo, a pessoa está no momento de expectativa. E ela acaba pagando. Mas, não o que a gente percebeu? A gente tem duas maneiras de lidar com isso. A gente está encaminhando muitas denúncias. O ano passado a gente encaminhou mais de 300 denúncias aqui para a Polícia de São Paulo, que a gente recebe os dados nos nossos canais, entra lá no site da OAB, tem cartilha golpe do falso advogado. Na cartilha tem o passo a passo para o advogado reagir. Quando a gente recebe os dados, mas o importante é dizer para o cidadão, caí no golpe do falso advogado, paguei, vou recuperar o dinheiro? Dificilmente. Dificilmente. É muito difícil, vocês sabem, esse golpe de Pix, o golpe de WhatsApp, ele passa por duas facilidades da vida digital hoje em dia, que é o WhatsApp e o Pix. Duas coisas muito rápidas, muito imediatas, um meio de comunicação e um meio de pagamento muito fácil. Né? Muito reversíveis, muito imediato. Em questão de 1 minuto, a pessoa faz uma comunicação e recebe um pagamento. Quem recebeu o pagamento some ali depois. Então, a gente tem que tomar precaução, né, de conversar. E aí não é só com o falso advogado, né, com todo mundo, né, com os contatos que a gente tem salvo. E tem um público preferido dos criminosos, Sica? Vocês perceberam? Qual é? Tem. São os clientes de ações trabalhistas e clientes que têm precatórios, que são essas dívidas na justiça há muito tempo. Pessoas que estão 10, 15 anos esperando para receber, ou seja, são pessoas que estão fragilizadas. E normalmente é um público mais idoso ou a idade não é um fator? Preferencialmente, assim, público mais idoso sempre é mais procurado